sessão do nosso programa, a primeira aula do ano, a gente chama um ilustre pesquisador da área de ensino ou de física para proferir uma palestra inaugural. Hoje a gente está recebendo o professor Guilherme Grotto, da Federal do ABC. O professor tem licenciatura em Física pela Federal de Juiz de Fora, um doutorado pela USP, com um estágio pós-doutoral com o Antônio Damasio, nos Estados Unidos, trabalhando com neurociência e ensino de física. Então hoje ele vai falar para a gente sobre neurociência e educação, uma perspectiva para o ensino de física. Eu quero desejar boas-vindas a todos, boas-vindas ao professor, seja bem-vindo a Blumenau. A cerveja ainda não começou, é só depois da palestra, né? As horas. Sim, estão contando as horas. Tá? E avisar que após a palestra dele a gente vai fazer um intervalo e depois a gente tem que volta para o auditório que eu tenho que conversar com vocês. Tá? Conversa rapidinha aí de 3 horas. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo me ouve? Vocês querem chegar para frente? Ou está de boa? Tá. Só para se quiser ter microfone. Você precisa de microfone ou não? Aí na trás está de boa? Só para vocês entenderem de onde eu falo, eu estava terminando o bacharelado e a licenciatura em Física e eu ia fazer um mestrado no Max Planck em Física Quântica. Tinha bolsa EAD, tinha tudo certo, mas eu me intrigava muito que, na verdade, eu tinha mais tesão mesmo por ensinar física do que a física em si. Era mais desafio para mim fazer as pessoas entenderem o que é a física e parar de odiar a física, que segundo é a melhor coisa da vida. E isso para mim era mais apaixonante do que a física em si. Então, com o mestrado tudo garantido, tudo certo, eu falei, não, eu quero ser professor. O orientador na época chegou a ligar para os meus pais para falar que eu era louco, que eu ia passar fome, não sei o quê. E assim eu fiz, né? Eu deixei o mestrado lá para ser professor de ensino médio na escola pública lá em Minas. 2 anos depois eu fiquei ainda mais intrigado por que as pessoas tinham tanta dificuldade em aprender física, e aí eu fui para São Paulo fazer o mestrado em ensino de física. E aí eu não parei mais com essa ideia de querer entender como é que as pessoas aprendem ciências, como é que as pessoas aprendem física. Né? Então eu fui para fazer o meu doutorado em neurociência, para justamente entender o funcionamento do cérebro, mas voltado para a compreensão dos conceitos científicos. Né? O pós-doutorado foi no mesmo caminho e a minha pesquisa hoje segue para tentar entender os determinantes da aprendizagem de ciências. Aí, com um enfoque óbvio no ensino de física, mas não necessariamente só em ensino de física. Tá? Então eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o que eu faço de pesquisa, para justamente mostrar a possibilidade que tem de fazer pesquisa nessa área, focando especificamente no conhecimento em física. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é só sobre ensino de física, tá? Mas eu faço uma série de outros trabalhos em neurociência que não são ligados à física em si. Isso aqui eu estava andando em Londres, né? E eu vi uns outdoors assim, Neurodrinks, né? E aí você vai naquelas lojas de conveniência para comprar água, que for, tem Neurodrink lá junto com a água, né? E aí tem Neurodrink para tudo, tá? Para dormir bem. E aí o mais legal de todos, né? O mais caro, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque é tudo um charlatanismo absurdo, né? Isso é só água com açúcar para vender e o mercado faz isso melhor do que qualquer um, né? Ou seja, o termo neuro ficou muito sexy, assim, aí você vê neuro em tudo, né? Você vai na banca, tem umas 10 revistas de neuro, qualquer coisa. Na Malhação tinha um professor de neurociência, né? E isso tem um lado criminoso, porque tem gente que, por exemplo, oferece terapias alternativas de neuroquântica, né? Isso mostra a minha veia de ser pobre, né? Porque meu mestrado foi em quântica e doutorado em neurociência. Se eu fosse um cara aí, eu estava vendendo mais livro para Augusto Cury, né? Estava morrendo de ganhar dinheiro. Mas a ética é uma coisa que às vezes machuca, né? Quem tem.
Então, tem muito charlatanismo nisso, é uma área muito rica de embudo, né? E a neurociência e a educação também está chegando esse lado porque tem um lado mercadológico muito grande, né? Então eu já vi, por exemplo, pagarem cursos de Secretaria de Educação para materiais baseados em neurociência. Isso não existe. Se vocês ouvirem isso, já pode saber que, porque quem é sério nisso sabe que existe um abismo entre o que a gente faz de pesquisa de neurociência e a outra ponta que é a sala de aula real. Mas é um abismo que tem muita gente tentando atravessar. Mas o caminho ninguém sabe ainda. Então, a pessoa, por exemplo, vender um curso inteiro baseado na aprendizagem, como é que era o material? Era ensino baseado no cérebro. A primeira coisa que eu faço vai ser baseado em que mais, né? Porque essa porra toda passa pelo cérebro, não tem muito jeito de ser diferente, né? No ensino baseado pelo estômago ia ser meio complicado, né? Mas isso vende, tem um apelo bastante grande, aí tem dinheiro público sendo investido, ou seja, é uma área bastante confusa, né? O que a gente vê, na verdade, eu gosto desse, deixa eu ver se está funcionando, porque ele é uma caricatura do que acontece na vida real mesmo, na pesquisa em neurociência e educação. Não, está certo. What you doing? I'm attempting to view my work as a fleeting peripheral image so as to engage the superior colliculus of my brain. Interesting. I usually just have coffee. You've been up all night? Is it morning? Yes. Then I've been up all night. And you're stuck? Why else would a person try to engage their superior colliculus? Sorry, sweetie, I can't help you till I've had my coffee. Essa cena aí do Big Bang Theory, ela explicita bastante o que acontece, né? Isso aí, para variar, eles têm uma assessoria muito inteligente, né? Isso aí foi baseado num paper real de pesquisa básica. Os caras botam os ratos num labirinto e o rato chega um momento que o rato não consegue resolver o problema ali. E aí dá pista na parte periférica da visão do rato, você dá pistas e aí o rato consegue resolver o problema, né? E aí você mapeia a atividade cerebral do rato e vê que o polígono superior é ativado justamente nesse momento onde você tem pista e aí você resolve a coisa. Só que é exatamente isso aí que se pensa na educação. Como é que você vai transpor uma coisa da pesquisa básica direta para a sala de aula? Você não vai pôr o cara fazendo isso aí para tentar pôr pista na cabeça dele, pela visão periférica, ele vai usar o polígono superior. Então, esse é o grande abismo. Como é que você sai da pesquisa básica e vai para a sala de aula, né? O outro problema é a resposta da pena. Assim, aí eu já sei, eu tomo café. Às vezes você apresenta uma resposta que a neurociência dá e aí quem é da área da educação fala, mas aí a gente já sabe desde a década de 60. Então há uma ideia de se diminuir qualquer coisa que é feita no campo da neurociência, olhado para a educação e vice-versa, né? Então é um campo ainda bastante árduo aí de convencimento, de entendimento, né? Principalmente de compreensão, que é o que eu tento fazer com o meu trabalho, é o que eu vou tentar convencer vocês aqui, né? Porque, no meu ponto de vista, ao invés de a gente ficar tentando pensar em criar práticas pedagógicas baseadas em neurociência, a minha intenção é como é que a neurociência pode ajudar a gente a repensar o que é a escola. E ao invés de ficar justamente pensando como é que eu faço a prática assim, um assado, o que a neurociência fala sobre cognição, sobre emoção, sobre razão, que pode ajudar a gente a repensar como é que se ensina, como é que se aprende, como é que é o ambiente escolar, tá? Então a minha ideia principal com a minha pesquisa é essa. Então, mais do que pensar a prática, é realmente rever o processo educacional como um todo, né? E aí eu vou falar das 3 grandes áreas aqui que eu trabalho, que é a emoção, né? O meu doutorado foi nisso e
Eu acho que é um dos caminhos que mais deve ser repensado hoje na prática escolar, ainda mais quando se pensa em ensino de física, é discutir as emoções e os afetos aí na cognição. A ideia de cognição incorporada, né? A cognição não está só no cérebro, ela passa necessariamente pelo corpo. Você aprende com o corpo, e eu vou mostrar as evidências empíricas disso. A ideia de distância semântica e teoria de grafos também é uma coisa bastante... tem um potencial bastante grande para a gente entender a estrutura de pensamento de aluno, para poder ser capaz de compreender se esse cara está avançando o pensamento dele ou não. E a sincronização cerebral aí já é uma parte mais profunda aí de entendimento entre as pessoas, né? Eu vou falar tudo isso aí para vocês, espero. Quanto tempo você vai falar? À vontade. Eu falo igual o pobre na chuva, vamos ver. Uma hora e meia. E ó, eu não gosto de ficar falando não, né? Então vocês me interrompam aí, façam perguntas durante, porque senão eu acho um saco ficar. Se você vem no YouTube, a gente dá uma pergunta aqui. Então vamos lá. Esse quadro aí, eu estava assistindo, esse quadro foi uma aula que eu tinha acabado de assistir no MIT e o quadro era esse. E quem é da física, quem é da matemática, um troço desse aí dá barato mesmo. Assim. Você olha esse troço aí e te dá um tesão mesmo. Você fala que coisa foda. E a minha pesquisa é basicamente isso, tentar mostrar que você tem evidências fisiológicas desse barato que a ciência dá. Tá? Então, a gente facilmente entende isso aí como um estímulo emocional, né? Eu fico bastante emocionado. Isso aqui também me causa bastante emoção, é inveja, né? Ou seja, a beleza física, de algum jeito, a estética é como a gente acredita e aceita e faz que seja usado no experimento como estímulos que despertam emoção, né? E aí você parte para a beleza da natureza, emoções aversivas também estão ligadas a isso. Você pode ter estímulos que te causam emoções negativas, e esses estímulos são necessariamente ligados a imagens estéticas. Arte, né? Quando você pensa em emoção em escola, a primeira coisa que vem é arte, música, né? E a minha grande pergunta, então, era isso aí. Será que isso aí dá barato? Será que isso aí tem estímulo emocional do mesmo jeito que a Mona Lisa tem? Então, o que eu quis investigar, e o que eu ainda estou investigando, é o quanto que esse tipo de produção humana causa emoção nas pessoas, tá? A minha Angelina Jolie é essa aí. Depois que você passa a entender o que está por trás de cada uma dessas letrinhas aí, você percebe que isso tem uma beleza absurda, e o que eu tento mostrar é que isso tem reflexo fisiológico no sujeito. Tá? Quando você pensa no ensino de ciências, é isso ali, né? Emoções são alienígenas, primeiro que eu sou um cientista. Né? Ele é a caracterização do homem cartesiano lá, com separação de emoção e razão. Né? E se você pensa em toda a nossa formação, a gente tende a ser mesmo alguém que chuta a emoção para o lado. Isso aí, acho que qualquer um aqui que é formado em física pode parar para rever como é que foi a sua formação, a sua graduação, e não houve espaço para emoção. Você pensa numa escola, então, no ensino médio, isso aí está elevado ao quadrado. Né? Então, o que eu fiz no doutorado e qual que é a minha expectativa de mostrar para vocês o tipo de pesquisa que eu acredito que deva ser procurado na interface entre neurociência e educação. Eu peguei um tema que é caro para nós da área de ensino de física e olhei esse tema com o olhar da neurociência, tecnológico e o artefato metodológico e teórico da neurociência para responder uma pergunta nossa do ensino de física. Então, a gente sabe desde a década de 70 a existência das concepções alternativas. Eu acho que alguém aqui nunca ouviu esse termo, preciso explicar? Quem nunca ouviu, levanta a mão aí. Então, a gente sabe desde a década de 70 que existem concepções de funcionamento do mundo que a gente chama de concepção alternativa, ou concepção espontânea. Se você perguntar para uma pessoa se uma bola de 10 quilos ou uma bola de 1 quilo, qual que chega primeiro no chão, a gente tem isso repetidamente, que as pessoas respondem que a de 10 quilos chega primeiro. Porque tem essa concepção, é alternativa porque não é a da física. Né? E é espontânea porque o sujeito fala ali livremente.
de que o corpo mais pesado cai mais rápido, quanto mais rápido, maior massa, maior velocidade, né? Se eu estou fazendo força, estou movendo. Parei de fazer força, parou. Então, para ter movimento tem que ter força. Então a gente tem mapeado uma série dessas concepções e desde a década de 70 a gente tem bastante, claro que existe isso, mas a tentativa de explicar por que elas existem, ou melhor, por que elas persistem. Você pega um cara com doutorado, 30% das pessoas com doutorado em física, o cara comete esses erros. Então você não é que o cara não sabe física, tem alguma coisa aí que a gente não consegue explicar bem por quê, né? Todos os modelos de resposta para isso são via epistemologia. Tem o perfil conceitual do Mortimer, tem o conflito cognitivo do Posner, tem uma série de tentativas de explicar que a pessoa guarda esses dois modelos na cabeça, e aí dependendo da hora ela usa um ou usa o outro e tal. Mas por que isso persiste, mesmo depois de anos de qualidade, de ensino de qualidade, a gente ainda não tem muita certeza. E aí a minha aposta, a minha hipótese, é que a gente cria um vínculo emocional com o conhecimento científico. E aí essa resposta cotidiana, ela tem mais vínculo emocional com a gente do que a resposta científica. Então, por mais que se ensine logicamente para o cara, o cara faz as contas lá, e aí vê que no final o V1 da bolinha é igual o V8 da bolinha, né? E ele responde na prova bonitinho e tal, e aí depois se você perguntar para ele, se você soltar uma coisa mais pesada, é mais leve, ele vai logo na mais pesada. De alguma maneira ele te responde o que você quer ouvir, mas dentro dele ele ainda acha que é a mais pesada que cai primeiro. E aí a minha hipótese é porque ele está emocionalmente vinculado a essa resposta, não a científica. E aí eu testei isso. Testei como? Peguei essas questões são tiradas desses trabalhos que eu usei da década de 70, né? Aqui o menino joga uma bolinha para cima e aí ele pede para você determinar qual dessas imagens tem a força que atua na bolinha, quando a bolinha está subindo, né? E aí tem as 4 alternativas aqui. Eu sempre adoro fazer isso, porque eu apresento isso aqui em vários públicos mais distintos possíveis, né? Então vamos lá, depois eu falo como dá. Então você tem que fazer isso. O cara joga a bolinha para cima, qual imagem representa as forças que atuam na bolinha quando ela se move para cima? Se considera resistência do ar. Quem acha que é a letra A, levanta a mão aí, por favor. Quem acha que é a letra B? Letra C? Letra D? Aqui, obviamente, cheio de físico, né? Correto é A. Mas também, obviamente, cheio de físico, muita gente não levanta a mão. Se você pergunta isso para o biólogo, todo mundo responde. O cara está nem aí se está errado, né? O físico já fica todo, puta, alguém vai ver que eu levantei a mão na porra na questão errada, né? Quietinho. Mas o que você vê é que tem uma margem de 30%, de 24% a 32% de pessoas com doutorado em física que respondem a letra C. Tá? Que é completamente aristotélico. Tem uma força que está levando a bolinha para cima e ainda tem um peso puxando ela para baixo, né? E aí você pode falar que o cara é tudo menos burro. Tem alguma outra coisa que leva o cara, mesmo com muito conhecimento em física, cair nisso aqui, né? Se você pergunta depois do cara com calma, o cara reflete e percebe que não é a C. Ou seja, ele tem o conhecimento científico, mas de alguma maneira, na hora de responder, emerge outra coisa dele ali, né? E aí a minha hipótese é que ele está mais vinculado emocionalmente à concepção alternativa do que à concepção científica, né? E aí o que eu fiz? Eu medi a emoção das pessoas, alunos de mestrado e de doutorado, em física, engenharia e em outras áreas de conhecimento, como matemática, música, história, geografia, uma série de outras áreas, né? Isso foi feito nos Estados Unidos, então tinha alunos de várias universidades, Berkeley, Universidade da Califórnia, a formação dos caras é feroz. E a maneira que a gente mede isso, indiretamente emoção, é por meio da condutância galvânica da pele. Tá? A gente põe esses dois eletrodos na mão do sujeito e esse eletrodo passa uma correntezinha elétrica ali, né? Não dá para eletrocutar ninguém, eu sei que muitos aqui deveriam, na hora que vejo, imagina um aluno aí que você quer eletrocutar, né? Mas não dá, o cara não sente nada, só que se ele tiver qualquer resposta emocional,
por mais simples que ela seja, por menor que ela seja, ele libera eletrólito, ele sua. Só que você não vai ver o cara pingando suor para responder a questão de física, né? Talvez não, no vestibular, nem assim, né? Mas com isso aqui você consegue detectar qualquer mínima variação no eletrólito na pele do cara. Por quê? Se ele começar a suar mais, você aumenta a condutância, passa mais corrente, né? Então é isso aqui, ó. Olha só o primeiro, aqui são duas outras medidas, tá? Coração e respiração, mas a gente mais usa é o da transpiração mesmo. Então aqui o cara está paradinho lá, quietinho, a gente está coletando lá a quantidade de eletrólito dele, ou seja, a resposta emocional dele ali de boa, ali sem fazer nada. Aí tu, Angelina Jolie, aí opa, o cara se emocionou de alguma maneira, que você deu o estímulo e aí você consegue ver se houve um aumento da corrente, o cara ficou emocionado, tá? E aí eu fiz isso para essas questões, são 40 questões de física, que tem esses modelos de concepção alternativa, e 40 questões de matemática, certas ou erradas. Tá? São questões pareadas, ou seja, elas têm o mesmo tipo de demanda cognitiva, a diferença é que uma tem concepção alternativa e a outra não tem. Então tem analisar gráfico, leitura, análise de linguagem, mudança de diferencial, tudo isso era pareado, a única diferença é que uma tem concepção alternativa e a outra não tem. E aí o que vocês vão ver aqui é o seguinte, eu chamei de expert os caras com mestrado e doutorado em física ou engenharia, tá? E aqui os caras com mestrado e doutorado nas outras áreas do conhecimento, tá? Então amarelinho são os novatos e azulzinhos são os experts. Aqui é para resposta científica, aqui para as concepções alternativas. E o que vocês vão ver ali é a intensidade das respostas emocionais para cada uma dessas, cada um desses grupos de questões ali. Então, os experts, eles têm a resposta emocional muito maior quando eles veem as questões científicas do que quando eles veem as concepções alternativas. Tá? Isso aqui é estatisticamente significativo. Tá? Agora, os novatos é o contrário. Eles têm uma resposta emocional maior para a concepção alternativa do que para a concepção científica. Tá? Então, de algum jeito, eles reagem emocionalmente mais quando eles veem a questão da concepção alternativa e quando eles veem a científica. Quando você olha as questões de controle, que são as questões de matemática, aí eles têm respostas semelhantes. Né? Não tem diferença entre as duas, e para os novatos também não tem diferença entre as duas. Os novatos só respondem mais emocionalmente. Eles respondem com uma intensidade emocional maior para as questões de matemática como um todo, do que para as questões de física. Tá? E aqui é super legal porque eu separei engenheiro de física. E eu acho que aqui é um dos dados mais interessantes para esse vínculo emocional e tentar compreender a relação de emoção e conhecimento. Né? Se você pegar o físico e o engenheiro, ó, a resposta emocional do físico para a questão científica, para a alternativa científica, é muito maior do que para a concepção alternativa. Mas se você pega um engenheiro, não tem diferença emocional. O que é o mais legal aqui? Se você pegar o desempenho deles no teste, é exatamente o mesmo. Os caras, ou seja, a interpretação que a gente dá eles sabem física tanto quanto o físico, eles dominam a física ali. Agora, o físico tem barato, o engenheiro não tem barato. Mas eles sabem a física do mesmo tanto, assim, o desempenho foi igual os dois grupos. Né? E aí quando você pega para a matemática, que são as questões de controle, eles apresentam um padrão exatamente igual. O físico não tem diferença entre um e o outro, e o engenheiro também não tem. Então, uma maneira de se interpretar isso pode ser que quando eu uso o conhecimento como instrumento, talvez o engenheiro use a física como instrumento, do mesmo jeito que os dois usam a matemática como instrumento. Logo, eles não têm tanto barato quanto o próprio conhecimento. Né? Essa é uma interpretação possível e a gente tem várias outras para discutir, e quanto mais discutir, melhor. Mas o achado é esse. Então, a primeira evidência que a gente tem de que existe uma resposta emocional para o conhecimento científico. Tá? O que eu costumo dizer que a minha hipótese é que a emoção ela funciona como uma cola cognitiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque
não é a ideia da emoção como a aula tem que ser legal, o professor de cursinho usou da risada, não é isso, tá? Eu lembro lá em São Paulo tinha o Gabriel Chalita, foi o secretário da Educação, e ele fazia as pessoas abraçarem os alunos, porque tinha que emocionar o aluno, aí todo mundo abraçando, não tem nada desse negócio de abraçar, não. A emoção não é como fazer o cara dar risada, o professor fazer malabar, não tem nada disso. É o fato de você criar um vínculo afetivo com a resposta que você tem para o mundo. E aí o cara tem um vínculo afetivo com a resposta religiosa, ele tem um vínculo afetivo com a resposta artística, mas ele também tem um vínculo afetivo com a resposta científica. E é isso que eu estou tentando mostrar, que a ciência também é capaz de fazer isso. E que isso interfere na sua aprendizagem. Porque se você estiver mais apegado emocionalmente a um conteúdo do que o outro, isso causa barreiras ou impulsos aí para você avançar ou não avançar no conhecimento, na aprendizagem. Então esse é o primeiro trabalho mais profundo de ligar neurociência com educação, baseado em emoções. Então a gente está fazendo isso agora para coletar de um químico, um biólogo, para ver se esse vínculo existe em outras áreas do conhecimento, né? O grande problema é que as outras áreas não têm um banco de dados tão rico em concepção alternativa quanto os físicos, né? Se você pega, tem uns de biologia, tem uns de química, mas é muito pouco validado. Então, às vezes, se você fizer com outra população, não dá a mesma resposta que você tem, como da física, que já foi testado n+1 fatorial vezes. Então, tem essa dificuldade. Mas a ideia é que se esse vínculo existir, ele tem que existir para tudo, né? Não só para a física. Ainda que física seja ciência. Outra coisa que a gente está vendo é o clima emocional durante as aulas, tá? Isso aqui essa pesquisa está começou esse ano ainda, isso aqui são os dados bem preliminares, mas qual que é a ideia? Só para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Os alunos são da licenciatura, né? Os alunos têm um clicker, que é um controlinho, um telemarketing da educação. Você vai lá de 1 a 5 para seu grau de satisfação do consumidor, né? O cara põe ali de 1 a 5 um grau de emoção ali de aula super legal e mata, pelo amor de Deus, e a gente coloca uma lâmpada que a cada 5 minutos a lâmpada acende. Então o professor está dando uma aula normal, só acende a lampadinha, e aí os alunos que estão participando da pesquisa, eles colocam como é que eles estão se sentindo. Tá? E aí a gente tem um mapa das emoções aqui são a quantidade de momentos que a lâmpada tocou, né, em 50 minutos, quantas vezes a lâmpada foi acesa, e aqui são as 5 escalas emocionais, e aqui dentro é a gradação, então dá para ver se a turma estava mais emocionada ou menos emocionada. E aí o passo seguinte agora, a gente está tentando ver se a gente pode fazer duas coisas. A primeira é se há algum indício do clima emocional da turma com o que o professor está fazendo na hora. Então o professor está dando uma aula de relatividade, então um curso de relatividade. Então tem momentos que ele fala de epistemologia, tem momentos que ele trabalha matemática, tem momentos que ele fala da história. Então a gente está tentando ver qual desses momentos causa mais ou menos emoção na galera. E a gente está olhando aluno por aluno também. Então a gente vai ver, por exemplo, se quanto mais emoção positiva o aluno tem, se isso tem alguma correlação com a nota dele no final do curso. Tá? Então essa é uma das outras formas que a gente está tendo de desenvolver, de coletar emoção durante as aulas. E nesse caso a emoção é autodeclarada, né? É autodeclarada. Todos os casos, tirando trabalhar com emoção cientificamente é sinistro, porque todas elas necessariamente têm um grau de subjetividade grande, que é a declaração do sujeito. A medida anterior que eu mostrei, que é da condutância galvânica, ela não é declarativa, mas ela não dá valência. Então você só sabe que aumentou, mas você não sabe se o cara ficou alegre ou se o cara ficou assustado. Então é cobertor de pobre, sabe? Você cobre a cabeça, você cobre o pé, você cobre o pé, você cobre a cabeça. Você tem que ficar ali tentando achar um jeito de... Mas a maioria das pesquisas são declarativas. E aí a ideia é combinar as técnicas para ver se uma medida fisiológica bate com a declarativa.
Então essa aqui é uma que a gente está começando agora de tentar capturar a emoção durante as aulas. Tá? Só reforço que não é emoção nesse caso, não é o professor contar piada, né? Pelo amor de Deus. Diga. Só uma pergunta, no grupo de controle aí, dessa análise, tem alguma previsão de indivíduos que tenham déficit de atenção ou qualquer coisa do tipo? Não, então, a gente considera só uma população normal? A gente pegou uma população sem desvio, nenhum tipo de desvio que possa ser ligado a um déficit de atenção ou qualquer desvio cognitivo, Certo. porque senão ia ser ruim demais. Obrigado. Diga. Por que você optou pela parte da corrente e não, por exemplo, como você falou, que a frequência cardíaca ela não é muito eficaz para Então, a grande questão é que essas respostas emocionais que são pequenas, né, é muito menos intenso você ver uma foto de alguém morrendo, por exemplo, que uma questão de física. Né? Ela tem um grau emocional, mas necessariamente é muito menos intenso que o resto. Então você tem que ter uma resposta muito rápida. A frequência cardíaca, ela é um bom indício, mas ela demora muito para você ver a variação comparada. Então, como as questões também são rápidas, o cara está respondendo ali, eu tenho que ter algo que me dê uma resposta rápida. Tá? Mas para coisa futura, a gente usa para depois balizar se o cara, por exemplo, teve muito aumento da condutância galvânica sem aumento da frequência cardíaca. Então, esse indício que é emoção positiva, não o cara está com medo. O cara não ficou ansioso porque responder a questão. Você não tem um aumento da frequência cardíaca. Diga. Foi usado mais de um professor nessa pesquisa para esse agora? Do clima da sala de aula? Isso. Não. Como ela é a primeira, foi com um professor só. A gente está só testando a metodologia. Aí a gente está vendo que ela funciona. Aí a ideia agora é a gente fazer variar não só o professor, mas fazer variar a metodologia do cara, se ele vai usar experimentos, se ele vai usar história da ciência, se ele vai usar ensino de investigação, e depois fazer variar os professores e conteúdo. Agora foi só para saber se a roda gira. Tranquilo? Isso aqui é só uma outra maneira de mostrar o gráfico lá das emoções da sala de aula inteira, como é que começa assim, tem uma galera que já começa alegre por causa de física, né, dentro dos seus caras de fazer física, e esses caras variam pra caramba, fica tudo feio. Aí aqui tem uma galera que já começa down, aula chata pra cacete, e aí eles vão ficando achando cada vez mais. Né? Nesse aqui foi interessante, foi meio que espelhado. Né? E tem uma moçada aqui que é a moçada de chuva, faça sol, a vida é um saco. E esse aqui não tem muito o que fazer. Né? Lamento viver essa vida mesmo. A gente chama de aluno sem alma. Aluno sem alma, pode ser também. Qual o horário da aula? Então, aí a gente fez nas duas turmas, a gente fez na turma da manhã e na turma da noite. Porque uma das coisas que a gente quer ver também é isso, tá? Se varia. Por enquanto não deu diferença ainda. Tá? Aí eu vou falar agora da outra parte de pesquisa que eu faço, que também tem um potencial bastante grande, porque a gente quase ignora isso, tá? Mas que é super legal e tem evidências incríveis do ganho disso para aprendizagem física e matemática. O problema é que as minhas pesquisas têm esses nomes que é tudo polissêmico, né? Não é emoção, aí o cara já acha que vai ficar dando abraço, dando risada e tal. Cognição incorporada, ele já acha que o corpo fala. Você está com o braço assim, você fez assim, você quer ficar comigo. Não tem nada desse negócio raso que vira livro de autoajuda. Mas a gente tem indícios cada vez mais fortes, sérios, que necessariamente a cognição passa pelo corpo e o seu corpo te ajuda ou não a aprender. Então, você pode ir desde o gesto para ensinar física, que eu vou mostrar uma das coisas que tem aqui, como esse aí, que é como é que você usa o corpo inteiro para tomar conta de um tipo de conhecimento que é pensamento espacial. Tá? Então, aqui eu vou mostrar a cognição incorporada e o pensamento espacial. O pensamento espacial, tanto um quanto o outro, a gente tem indícios bastante fortes de que eles participam da aprendizagem. Né? O pensamento espacial, especialmente, ele está ligado à aprendizagem de ciências e matemática. Né? Tem um estudo americano, os caras fizeram um estudo longitudinal com 700 mil crianças por 50 anos.
né? Isso é que dá ter dinheiro e investir em educação de verdade, né? Os caras fizeram um estudo por 50 anos por 700 mil crianças. O que esses caras viram? Eles, lá no início, as crianças fizeram testes de pensamento espacial e eles acompanharam essas crianças. O que eles viram? As crianças que tinham alto desempenho no teste de habilidade espacial, elas tinham inclinação maior a fazer as carreiras científicas. Segundo, mesmo que elas não fizessem as carreiras científicas, o desempenho delas nas disciplinas de matemática e ciências, nas graduações, seja lá quais forem, era melhor do que aqueles que tinham baixo desempenho no pensamento espacial, né? E o terceiro, começou a ter uma série de evidências de quanto mais o cara se destacava na área de ciência, melhor ele tinha ido no teste de pensamento espacial, maior que qualquer outro fator determinante para a aprendizagem dele. Então, o pensamento espacial parece ter um lugar bastante importante aí na compreensão da abstração dos construtos da ciência. A gente criou então esse jogo, chama Math in Motion, que a gente criou com um cara lá em Los Angeles, e ele aplicou em Los Angeles, isso também é super legal, os dados que eu vou mostrar para vocês aqui, ele aplicou na Califórnia, no Vale do Silício, tá, com o filho do CEO da Google, e eu lá em Ribeirão Pires, escola pública, com o menino lá na escola de Chinelo Ribeiro, né? E a gente achou os mesmos resultados. Então tem um indício bastante forte que isso aí é real, né? O jogo é o seguinte, a gente monta esse plano cartesiano aqui no chão, e aí o jogo constitui de 4 observadores e um pulador, né? O que é isso? Esse pulador, ele cria uma regra qualquer de pulos, para frente, para trás, para direita e para esquerda. Então ele fala, eu pulo 2 para a direita, aí ele pula 2 para a direita e 1 para frente. É isso que ele faz. Os observadores têm uma prancheta com um papel quadriculado. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que desenhar no papel a regra que o pulador fez, mas do ponto de vista do pulador e não do dele. E ele não pode virar. Então na hora o menino tenta mudar lá. A gente fala, não, você tem que ficar olhando de frente. Aí ele tenta de lado, assim, super legal. Aí ele fala, não, de frente. E aí eles mudam de posição, né, obviamente, porque quem está atrás aqui sai de novo, né? E aí eles mudam aqui para ver. Então a ideia é essa, então eles têm que reproduzir aqui o movimento que o cara fez. E aí tem vários níveis de curso. Então ele começa escrevendo, a criança escreve 3 frente, 4 trás. Depois ele tem que escrever 3F, 4T, ele tem que ir mudando a representação. Até que uma hora ele para de escrever e ele vai só usar números, com mais para frente e menos para trás. Então você quer que ele chegue no momento que ele passe a usar a representação matemática daqui. Tá? Então o jogo é esse. Eles jogam esse jogo. A gente achou a princípio que eles não iam gostar, os meninos adoram isso. É a segunda vez que a gente faz, os meninos adoram mesmo isso. E aí a gente tem um grupo controle, porque a gente, além do desempenho do pensamento espacial, que a gente quer ver se o jogo desenvolve, a gente quer ver a cognição incorporada. Então a gente tem um grupo controle que faz exatamente a mesma coisa, só que no tabuleiro de xadrez. Tá? Então eles só movem, o pulador move um bonequinho no xadrez e os menininhos do lado fazem a mesma coisa. Então eles não usam o corpo em um grupo não usa o corpo e outro grupo usa o corpo. Eles naturalmente passam para essa notação de menos e mais, ou tem um tutor que vai sugerindo? Não, a gente vai explicando, a gente fala, olha, aí a gente vai, por isso que a gente está mudando gradualmente. Assim, então, em vez de você escrever frente, você vai escrever F. Em vez de escrever atrás, você vai escrever A. Aí eles vão fazendo. Aí a gente fala, agora toda vez que ele for para frente é mais. Aí eles vão fazendo. Toda vez que for para o lado é menos. Eles vão fazendo. A gente que orienta eles a fazer. E aí eles fazem uma bateria de testes, vou mostrar para vocês 2 dos testes aí mais importantes, né? Esse aqui é um teste de rotação mental muito usado. Você tem essa imagem aqui e ele tem que descobrir qual dessas imagens, se ele rotacionar, encaixa naquela ali e completa o quadrado. Ele tem que ver que aquela ali, se ele rodar, ele completa o quadrado.
E esse aqui é um teste de orientação espacial. É difícil demais esse troço, né? Então, por exemplo, aqui fala o seguinte: imagine que você está em frente ao carro, de frente para o semáforo, aponta para onde está o sinal de pare. Então, você está em frente ao carro, olhando para o semáforo, onde está o pare. E aí você tem que desenhar isso na bolinha aqui embaixo. Aqui é você, aqui está o semáforo, para onde você vê o carro. Tá? É super difícil. E aí eles fazem 40 e tantos testes, assim, tem várias situações, então são testes de orientação espacial também já bem validado na literatura. Tá? Então a gente fez isso para os dois grupos, o grupo que usa o corpo e o grupo que não usa o corpo. E os nossos resultados são bastante interessantes. Esse aí é o teste de rotação mental. Tá? Em cinza está o grupo que ficou lá no tabuleiro de xadrez, e aqui os moleques pularam, tá? Em vermelho. Então no pré-teste, pré e pós-teste do não incorporado, estatisticamente não teve diferença, e o pré-teste do grupo incorporado, estatisticamente também não teve diferença. Então o nosso jogo não serviu para aumentar as habilidades de rotação espacial dele. Tá? A rotação espacial não adiantou. Agora, quando você pega a localização espacial, aí sim você tem a diferença de quem usou o corpo para quem não usou o corpo. Tá? Se você pega o pós-teste de quem usou o corpo, é estatisticamente significativo, tem uns 3 ou 4 de padrão assim, né? Ou seja, a gente achou as mesmas coisas lá nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos também não deu diferença na rotação mental, mas deu na localização espacial. Então o nosso jogo, de algum jeito, faz com que os meninos se desenvolvam mais espacialmente. Esse é o trabalho de mestrado de uma aluna minha, e aí foi a parte inicial, depois ela voltou, ela foi para o Canadá, depois ela voltou, e aí ela repetiu o jogo. E aí agora a gente olhou o desempenho das crianças em teste de matemática, ponto cartesiano, achar coordenadas cartesianas, e análise de gráficos e outros testes espaciais. Né? Então a gente acredita fortemente que é possível achar aí indícios de ganhos na aprendizagem matemática desses meninos, quanto mais cedo fizer esse tipo de jogo. Então, é um tipo de pesquisa que dá para fazer, que vincula habilidades para o cara ir melhor em ciências e matemática, usando mesmo os achados da neurociência. Tá? Aí, aqui é para mostrar para vocês já como é que usa algumas técnicas aí da neuro. Né? Como é que vocês acham que a gente olha para esse quadro aqui? A gente tem um aparelho que chama eye tracking, que ele pega quais são os movimentos oculares quando você olha para um objeto qualquer. Né? Então, de maneira geral, esse é o tipo de movimento que o seu olho faz para tomar conta de um quadro. Né? A poltroninha, a cadeirinha que está aqui, vocês só estão olhando agora porque eu estou falando para vocês olharem. Porque, em geral, ninguém olha, fica todo mundo olhando só isso aqui. Então, o eye tracking ele te dá uma possibilidade de você ver para onde a pessoa olha, para onde a pessoa presta atenção. Né? Então, a maioria das pessoas olha para os olhos quando estão falando com alguém. A gente já viu, por exemplo, que autista, determinado nível de autismo, os caras olham mais para cá. Ó. Então, tem gente que trabalha com intervenções simples para ver se aumenta o vínculo social do autista, fazendo ele olhar para os olhos e não olhar só para a boca. Então, tem uma série de aplicações aí que esse tipo de técnica permite. Né? Isso aqui, o marketing usa isso há muito mais tempo que a gente em educação e muito mais efetivo. A Reebok fez um tênis para mulher e queria ver se o pôster aqui estava funcionando. Né? Isso aqui é a atenção dos homens e das mulheres. Né? E aí vocês veem, contrariamente, todo mundo acha que os homens vão olhar muito para a bunda, os homens olham muito para o rosto das mulheres. Aí olha o cadequinho aqui e não olha nada do tênis. Agora, as mulheres olham bastante para o rosto, olham tanto para a bunda, não sei por que
cargas d'água, olham para a família, mas olham muito para o tênis. Ou seja, você consegue ver uma eficiência de marketing usando isso aí. E a gente, em educação, não usa o troço desse para entender se os alunos estão aprendendo ou não. Né? E aí a gente fez isso, tá? A gente fez isso com aula de ciências. A gente quer ver se a pessoa olha para onde a pessoa olha. Né? Então, duas coisas são interessantes. A primeira, na anterior aqui mesmo, o cara está levando o experimento para lá, ele era uma EAD, né? Ele leva o experimento e tal, e ninguém nem presta atenção na porra do vídeo que ele tem na mão. Não tem a cabeça do cara. Então, está gastando uma energia danada ali no negócio e ninguém presta atenção no que o cara está fazendo. Aí aqui a gente fez uma pesquisa que também os resultados são muito interessantes. A gente fez, são 3 vídeos para trabalhar observação da quantidade de movimento, e o vídeo o professor faz uma série de gestos tradicionais, aí a bolinha vem, bate, vai, gruda lá as duas, faz os gestos todos do conceito, e depois a gente faz um crop no vídeo e tem só o vídeo com a cabeça dele, sem os gestos. É tudo igual, um tem gesto, outro não tem gesto. Então a gente pega os alunos, passa um pré-teste de conservação da quantidade de movimento, eles assistem às aulas e depois eles fazem o pós-teste, a gente analisa o desempenho do grupo com gestos e do grupo sem gestos. Né? E aí a gente viu duas coisas interessantes. No ensino médio, o grupo com gesto ele vai muito melhor depois do que o grupo sem gesto. Então, os alunos do ensino médio ver os vídeos com gesto fez com que eles saíssem melhor no pós-teste. Tá? Agora, os alunos de licenciatura não teve diferença. Ver com gesto ou ver sem gesto, eles não tiveram diferença. Né? Quando a gente fez isso lá em São Paulo, a gente ficou tentando entender por quê, e a gente falou, de repente algum viés da pesquisa, então a gente replicou em Minas. Outra escola, outro estado, tudo diferente. E aí a gente achou a mesma coisa. O ensino médio dá diferença no grupo com gesto comparado ao grupo sem gestos, e na licenciatura lá em Minas também não deu diferença. Tá? A gente não sabe muito bem por quê. O N é bastante bom, a gente tem uns 150 em cada um dos grupos, e aí uma das alternativas a gente está fazendo com o eye tracker, para ver onde que esses meninos estão olhando. E está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Os alunos da licenciatura não olham para os gestos, eles olham só para o rosto do professor. E os alunos do ensino médio, eles olham mais para os gestos. A gente não sabe ainda por quê. A gente imaginou, de repente, porque o Léo é o professor, ele é conhecido da licenciatura, os meninos ficam só olhando para a cara do cara. Mas a gente colocou o vídeo em Minas, os caras nunca viram o Léo, eles fizeram a mesma coisa, a gente não sabe. E por fim, uma coisa interessante, a gente fez a mesma coisa com o NIRS, que é um aparelho que dá resposta à ativação cerebral, e aí é interessante ver que a região motora das pessoas é ativada mesmo que elas não estivessem se mexendo. O fato dela estar olhando o cara mexer com a mão, o cérebro dela ativa o movimento das mãos, mesmo ela estando parada. Então o gesto pode ajudar a aprendizagem por causa disso. Diga. As notas dos pré-testes eram diferentes para quem viu com gesto e quem viu sem gesto? Eles tinham, não tinha diferença, não tem diferença, eles estão igual no pré-teste, estatisticamente não tem diferença em pré. Pode voltar para São Paulo então? Aqui é o começo. Isso, então, o pré-teste com gesto está entre 1 e 2, até no máximo 3. Bom, dentro da barra de erro, né? Dentro da barra de erro está... A gente imaginou isso também, sabe que os caras estão saindo na frente, por isso que não deu diferença, né? Mas dá diferença. Tá? Então esse é um outro tipo de pesquisa que a gente pode fazer aí com cognição incorporada e ensino físico, tá? Aqui é só para vocês verem funcionando aí as duas coisas, né? O eye tracking e o NIRS, que é um aparelho que mede a ativação cerebral. Aqui tem um menino, esse é o vídeo do menino assistindo a aula mesmo. E aí o verdinho lá é para onde ele olha e aqui é para onde está sendo ativado o cérebro dele. Então ele olha demais para o rosto da professora e para a mão da professora ali do quadro. Esse é um tipo de pesquisa que pode dar muito indício positivo, porque para onde o cara olha, ele está ligado aonde ele põe atenção. Então, de repente, você faz alguma coisa na aula que tira completamente a atenção do sujeito.
Então isso dá para a gente mapear aí para onde vai a atenção do aluno. Tá? Outra coisa interessantíssima, quanto tempo eu tenho? Tem uma hora, vou rapidinho agora, né? Vocês vão morrer. A distância semântica e gráfico, teoria de gráficos, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente está indo agora para estudar linguagem e aprendizagem. Então, qual foi a parada aqui? A gente deu um curso de ciência ambiental para alunos do ensino médio. E aí a gente pediu para os alunos responderem a mesma pergunta, né? A Terra está esquentando? Como saber? Essa era a pergunta que eles tinham que responder. E eles responderam essa pergunta 4 vezes ao longo do curso, a mesma pergunta. E aí a gente analisou a resposta escrita deles por meio da distância semântica e da teoria de grafos. A teoria de grafos dá para a gente entender a estrutura do discurso do aluno, né? Como é que está variando, quantidade de nó, quantidade de aresta, quantidade de LSC, que é o loop mais comprido na estrutura, enfim. Tem uma série de respostas matemáticas da estrutura da fala dele. E a distância semântica, ela dá uma relação de associação entre palavras. Então, a gente usa um mecanismo que ele compara 180 milhões de livros, de textos do Google. Então, a gente calcula a distância que a palavra gato e rato aparece nesses 180 milhões de textos. E aí tem um valor. E aí depois a gente calcula a distância entre gato e helicóptero. Aí você vai ver que tem uma distância semântica maior do que entre gato e cachorro. Então com isso você consegue analisar como é que a linguagem é distribuída no texto, logo na formação do pensamento do sujeito. Então o que a gente viu, por exemplo? Olha que interessante. A gente está querendo ver se o curso é um curso de ciências ambientais que não discute só a física do clima. A gente discute a parte social, a gente discute a parte econômica, tem uma série de coisas aí juntas. Então a gente quer ver se o aluno desenvolve um pensamento mais complexificado por causa das aulas mais interdisciplinares. Então olha só, esse aqui é o grafo do aluno a primeira vez que ele responde a pergunta. E esse aqui é o gráfico do aluno na última vez que ele responde a pergunta. Então, do primeiro para o quarto, da primeira vez que ele responde à quarta vez que ele responde, aumenta bastante a complexidade da estrutura da resposta dele. A gente vê, por exemplo, que ele usa mais palavras no último teste do que no primeiro teste. Então, ele usa mais palavras ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, diminui o número de nós, ou seja, um medidor da quantidade de merda que o cara fala, né? O cara pode falar muita coisa que não quer dizer nada, né? Pega um político aí, né? Mas o cara está começando a falar, mas de maneira acertada. Ele tem pouco nó, ou seja, ele diminui o nó, ou seja, ele tem mais palavras que concentram correlações. Então, que é um indício de que a estrutura dele está ficando mais complexificada. E uma resposta que mas é matemática de grafos, né? que mede a complexidade de um grafo, a quantidade de LSC, e isso daqui ele ganha também no de LSC. Ou seja, você consegue medir de alguma maneira a estrutura do pensamento do aluno pela fala dele ali. A distância semântica também é muito legal. A nossa hipótese é que ele começa a responder como é que eu sei que a Terra está esquentando, usando coisas da mídia. Eu vi na televisão, eu li no jornal, não sei o quê. Depois ele passa a usar sensação. Estou sentindo muito calor, está muito quente, o verão está aumentando e tal. E a ideia é que esse cara vai progredindo até uma hora que ele começa a usar conceitos da física. Se a aula está dando certo, ele vai chegar uma hora que ele não vai estar usando porque eu estou sentindo calor. Né? Então a gente mediu isso. Então aqui é do primeiro teste ao último. E aqui é a quantidade de termos ligados à mídia, que tem pouca distância comparada à mídia. Né? O jornal, televisão, podcast. Então eles começam com muito uso de mídia e vai decaindo até o quarto teste. Tá? Eles começam com muita coisa de sensação e vai decaindo. Calor começa muito e vai decaindo. A gente falou, mas calor é polissémico pra caramba. Então vamos olhar energia. Energia, quase ninguém usa e começa a usar muito. Tá? Aí a gente quer ver se a parte da discussão social funcionou.
Consumo. Ninguém está usando e começa a usar muito consumo. Sustentabilidade. Tá? Ou seja, você consegue usar técnicas e metodologias da neurociência da linguagem para entender resposta de uma turma inteira em um curso normal de ciências. E por fim, a cereja do bolo, que é a sincronização cerebral. A gente tem uma máquina que chama NIRS, que é Near Infrared Spectroscopy, que é uma touquinha que você põe com os eletrodos que manda o raio infravermelho, e pela reflexão do raio você consegue saber se tem hemoglobina oxigenada ou desoxigenada. E aí você consegue saber se o cérebro está sendo ativado ou não. Ele te dá uma resposta semelhante à da ressonância magnética, só que o legal dele é que você põe uma touca, você não precisa ficar lá dentro do negócio parado, lá ouvindo aquele barulho do inferno. Você pode ficar sentado fazendo as coisas, que é o que se faz, muito natural. Assim. E a outra coisa interessante é que você pode coletar vários cérebros ao mesmo tempo. Então a minha hipótese, que é o que a gente está testando fortemente, é que o aluno aprende quando o pré-frontal dele sincroniza com o meu. Tá? Tem toda uma teoria por trás aí de sincronização e de disparo neuronal, mas a ideia é que quando o aluno aprender, os nossos neurônios vão estar disparando na mesma frequência. Você tem isso com músico, já é bem conhecido, os caras improvisam no jazz. Quando o jazz começa a pegar meio com improvisação sinistra, que só os caras do jazz sabem fazer, o neurônio desses caras estão em fase de lentilha, é super interessante. Né? E aí eu estou tentando ver se a aprendizagem rola isso. Então o que a gente fez? Isso aqui é minha aluna, que eu criei um joguinho aqui para a menina aprender a contar. E aqui é uma menininha de 3 anos. Tá? Ela sabe o número, mas não sabe contar. Ela sabe quantidade, mas não sabe contar. Então a gente fez um joguinho aqui para ela contar, ela tem que jogar o dadinho e andar, somar e andar os dadinhos e tal. E aí a gente coletou a resposta do cérebro dela e da menina ao mesmo tempo. É mais ou menos isso aqui que a gente vê. Então é bem natural, tá vendo? Ela fica sentada ali fazendo. E enquanto ela vai fazendo, a gente vê como é que o cérebro das duas está funcionando. E aí a gente vai vendo. Então a gente tem dois achados interessantes. Né? O primeiro que de fato a gente colocou o eletrodo aqui no pré-frontal da professora e no pré-frontal da criança, e aqui é uma área que chama Temporoparietal Junction. É uma área do cérebro ligada a respostas de empatia. Como é que me coloco no lugar do outro. Né? E o que a gente viu? Primeiro que tem uma sincronização de pré-frontal, mas o que é mais interessante é que o tempo da professora, essa área da empatia da professora sincroniza com o pré-frontal da criança quando a criança erra. Então a criança está errando, a professora meio que se coloca no lugar da criança para saber que ela está errando. Né? E aquilo ali ela está fazendo a criança tentar acertar a partir desse processo de interação aí, professor e aluno. Né? Então, esse aqui é um dos primeiros achados nossos, a gente está coletando mais dados agora, aí a gente consegue ver uma penca de relação aí, a gente está aprofundando cada vez mais o que isso quer dizer. E aqui a gente fez com 4 alunos assistindo uma aula de epigenética. Tá? A gente coletou a resposta dos 4 caras durante meia hora de aula. Tá? E aí vocês podem ver, assim, é bem normal, os alunos estão sentados e a professora está dando aula. E aí a gente vai vendo como é que o cérebro deles estão. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, a gente está começando a ver. Então, por exemplo, a gente viu que os quatro alunos, durante os 12 primeiros minutos de aula, eles estão todos sincronizados. E depois de 12 minutos, sincroniza tudo. A gente não tem a menor ideia do que isso quer dizer, a gente está começando agora. Talvez seja atenção, sei lá.
a gente está tentando estudar, aprofundar isso. Então, a ideia é mostrar para vocês o potencial que tem para tratar dessas coisas. Uma outra coisa interessante, que essa é a ideia, justamente mostrar a relação de interação social entre professor e aluno, né? E com isso a gente quer tentar ver se enriquece a discussão do que é interação social para quem está na área de pesquisa, e principalmente quem está na área de pesquisa e ensino. O que a gente vê é que há um descrédito absurdo das teorias psicológicas e de desenvolvimento. Por exemplo, se eu falar com qualquer um aqui sobre Vygotsky, vocês vão dar risada, vocês acham que isso tudo é ridículo. Essa é uma resposta muito comum que a gente vê na área de ensino, isso é um desleixo com esse tipo de pensamento sobre como é que a gente entende o funcionamento sério das pessoas. O grande problema é, obviamente, que esse tipo de repulso não foi criado à toa, né? Se cada um de nós aqui parar para perceber quando a gente foi formado nisso, a gente vê que não tem outra coisa, não se sentir ânsia, né, laço. Justamente porque esse tipo de descaso é quase que perpétuo, né? A gente foi ensinado assim, depois você tem que ensinar, você não sabe como é que se ensina e assim vai. Então você tem desde uma superficialidade teórica muito grande, que leva as pessoas a acharem que o que o Vygotsky chama de interação social é sentar um e conversar com o outro, né, que leva a extremos de superficialidade teórica, de achar que a ideia de professor mediador surgiu da teoria do Vygotsky. Então, assim, tem todo um descaso com uma teoria que, se você olhar as pesquisas mais contemporâneas possíveis de funcionamento do cérebro, estão indo na direção do que esse cara falou em 1920, e que a gente que trabalha com ensino, que trabalha com interação social, não se importa em estudar de uma maneira direita, e a gente não importa nem ensinar isso de maneira correta, né? Então há também uma necessidade de que nós, principalmente a gente que está em programa de pós-graduação, prestar atenção nisso e tentar fazer diferente do que fizeram com a gente até hoje. Eu estava numa universidade anterior ao FBC, onde as aulas de psicologia e desenvolvimento eram sistematicamente os alunos apresentando seminários. São teorias super complexas. Como é que você quer que um aluno apresente uma semana um seminário sobre o Vygotsky? Você fala, cara, vai fazer outra coisa, velho. Pede para assistir Criminal Minds, vira psicólogo da mente. É mais legal, porque não pode ser supérfluo assim. Então é uma defesa de fazer, vamos tentar fazer diferente do que fizeram pra gente. Se você olhar para as pesquisas hoje de fisiologia, de biologia, de neurociência, você vê que esses caras, todos eles partem de um aporte de uma discussão psicológica do desenvolvimento da cognição, não tem jeito. Se eu não souber como é que o cara aprende, como é que eu vou saber como é que ensina? Então é necessário que a gente também passe a lutar por fazer um ensino com uma qualidade um pouquinho maior nessa discussão psicológica e da então, para concluir, né? É preciso estabelecer um diálogo aí entre as áreas, tá? Principalmente entre os pesquisadores. Eu acredito que isso tem que ser institucionalizado, não pode depender da boa vontade de um e do outro, né? Lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, o professor Roberto Lente, um professor da neurociência, um dos mais conhecidos do Brasil, ele criou a rede de ciência para a educação, cujo objetivo é justamente tentar fazer isso, ligar educadores e cientistas para resolver problemas de ciência. Porque quem tem que dar para a gente os problemas são os educadores. A gente tem as ferramentas, mas a gente precisa entender onde que está o problema que a gente pode ajudar. Então isso é uma coisa que a gente precisa fazer, estabelecer esse diálogo. A gente tem que superar essa dicotomia de ciências humanas e exatas, que não é superada nunca, né? Continua os professores e alunos do bacharelado achando que são superiores à licenciatura e vice-versa, né? Há uma troca de farpas dos dois lados que impede de ver que o caminho é o do meio mesmo, não tem saída, né? Isso se reflete desde avaliações de desempenhos em cursos até no nosso convívio cotidiano, assim, de ter grupos que se matam nos institutos de física ao longo do país. E eu olho isso e falo, caralho, isso era assim quando eu era aluno, e hoje continua a mesma coisa.
Então, se a gente tem pós-doutorado, doutor, não conseguir sentar para resolver essas coisas, acabou o mundo, né? Então é possível que a gente tente romper essa dicotomia aí, porque senão a gente não vai andar muito longe, né? A ideia de compreensão do que é a sala de aula real, mesmo, assim, a nossa tentativa toda de fazer pesquisa em sala de aula de verdade, não só levar os alunos para o laboratório e ali fazer coisas controladas. A gente sabe que eu particularmente advogo essa ideia de ter um controle, uma pesquisa, de fazer um grupo controle, de você ter evidências mais concretas, mas ao mesmo tempo relacionadas à sala de aula de verdade, tá? E a construção conjunta aí das perguntas que podem nortear a ligação entre neurociência e educação. Então, o objetivo da palestra é isso, tentar fazer vocês perceberem o potencial, a riqueza que dá para tudo coisa, mas também convidá-los a pensar junto, porque senão a gente não consegue atacar o problema de verdade. E é isso aí, falei para vocês. Alguém tem alguma pergunta agora? Nenhuma? Então, quero... Uma pergunta só, em relação àquela parte sobre a localização espacial, e é o tipo de coisa que a gente ouve por aí, que os homens têm uma localização espacial melhor do que as mulheres, e a justificativa seria que os brinquedos os quais os homens brincavam na infância eram diferentes das mulheres, e isso traria talvez uma noção melhor do espacial. Primeiro eu queria saber se essa colocação ela faz algum sentido, e se, de acordo com o que você expôs ali, talvez não seja os brinquedos, mas as brincadeiras, né? Se isso depende estruturalmente. Então, a sua pergunta ela é interessantíssima e eu tenho uma resposta bastante fresca para te dar, porque minha aluna acabou de coletar os dados agora, né? A gente acabou de analisar tem uma semana. Você tem uma série de evidências já de pesquisa que mostra que os homens têm o pensamento espacial mais desenvolvido que as mulheres. Só que isso é dado pela falta de oportunidade de se desenvolver esse tipo de pensamento justamente pelas brincadeiras, né? Então, o que a minha aluna faz? O que ela fez nessa segunda etapa do trabalho dela? Ela fez os testes de pensamento espacial em todos os alunos lá. E aí, quando ela separou por gênero, ela viu que, de fato, o pré-teste dos meninos, eles eram melhores que as meninas no pré-teste, bem melhores. E aí ela deu o jogo para todo mundo. E aí meninos e meninas fizeram o jogo. E aí quando você faz o pós-teste, as meninas, o desempenho delas é igual ao dos meninos. Ou seja, é a necessidade de se dar oportunidade para desenvolver que vai fazer a diferença. O que a gente tem em todos os aspectos, tá? Aí você vai desde a cognição até o pensamento especial. As diferenças que são dadas, são vistas em gênero, todas são de condição social. Né? Tem um trabalho de 2016, os caras analisaram 7.500 cérebros. De maneira sumária é o seguinte, se você pegar um daqueles ali, você não vai saber se é de homem ou se é de mulher. Então não tem diferença entre homens e mulheres. Quando você vê as diferenças locais, elas estão mais baseadas na construção social do que uma coisa inata, o homem ser mais desenvolvido nisso, a mulher mais desenvolvida nisso. Tem algum estudo de empatia? Oi? Sabe de algum estudo sobre empatia também, em relação à diferença de gênero? Que trata a diferença de gênero, eu não sei, eu nunca vi. Certamente deve ter, mas eu nunca vi. Eu já vi alguns diferentes em relação à ideologia política, coisas assim, mas no gênero eu nunca vi. Tá ótimo. Professor, você não acha que, assim, fazendo o que o senhor falou, no sentido de que você acha que talvez a culpa por eu não desenvolver uma habilidade, vamos supor, na exatas, que é o meu caso, não desenvolvi, é o professor não ter estimulado corretamente a minha parte cognitiva nisso? Então, eu como eu sou cristão, não tenho culpa. Esse negócio de culpa eu não. Mas assim, há uma responsabilidade clara, e isso aí é de evidência científica, né? De que é justamente a falta da oportunidade que impede os desenvolvimentos, sejam eles habilidades sociais, sejam eles de produção socioeconômica. Então, se você pega esse estudo que eu estou te falando,
se você correlaciona, por exemplo, o desempenho de mulher e de homem em matemática, por exemplo. Esse estudo tem um estudo com 700 mil, 800 mil crianças. Você vê que, na média, não tem diferença no desempenho de meninas e meninos em matemática. Mas se você olhar especificamente por populações, aí você vê a diferença, e essa diferença é estritamente social. Então, por exemplo, nos países onde as mulheres têm posição de poder elevado, as mulheres são melhores que os homens na matemática. Você pega a Alemanha, tem um corte mais bruto para ver legal, porque na hora que a Merkel começa, as meninas comem todo mundo. Tá? Então tem uma relação que é mesmo da construção social. Agora, não só o professor, né? Ela está imersa no mundo que socialmente acolhe. Né? Então não é só o professor, mas também o professor. Aí tem pai que vai lá e dá uma panelinha, dá um violão com meninos. Tem toda essa ligação que de alguma maneira conduz o desenvolvimento de um lado e do outro. Tu citou a região pré-frontal, sincronia e empatia. Pode falar mais Tu citou a região pré-frontal, a sincronia e a empatia. Qual seria a tua definição como físico dos neurônios espelhos, que é um termo que a gente utiliza muito dentro da área da pedagogia, da educação? Só uma correção rápida aí. A empatia está ligada a essa outra área que é o TPJ. Tá? O pré-frontal está ligado mais às o que a gente chama de funções cognitivas superiores. A empatia parece ter desenvolvido para o outro lado aí da seleção natural, então ela é conectada ao pré-frontal, mas ela não está no pré-frontal. Então, o neurônio espelho, o neurônio espelho ainda é um conceito que está sendo super debatido, assim, porque a gente tem ele bastante conhecido em modelos animais. Em ser humano, a galera ainda não tem muita convicção de que eles existem, se eles existem, eles têm a importância que a gente acha que tem. Então, feito essa ressalva, que não é muito aceito, não é completamente aceito, os grupos teóricos que trabalham com neurônios espelhos não está ligada à sincronização, mas está ligada da ativação por ver a ativação do outro. Então, você está fazendo um movimento aí de escrever. Né? Então, a lógica é que os neurônios do meu cérebro que estão ativados quando eu escrevo, eles passam a disparar agora só porque eu estou vendo você escrever. A gente não sabe ainda se isso ocorre para tudo. A gente consegue ver, por exemplo, como eu mostrei ali, você vê isso é bem conhecido já. Você assiste o filme e tem alguém correndo, a sua área motora ativa. Por isso que às vezes você consegue se transportar tão facilmente com o filme. Mas isso não é neurônio espelho, isso parece que é o funcionamento do cérebro, né? A gente repete com intensidade menor do que a gente vê. O neurônio espelho, ele teria uma especificação muito maior, então somente em algumas áreas ele estaria ativado. Então, o pessoal que mais trabalha com ele hoje discute isso para explicar a cultura, por exemplo. Se você olhar a própria escrita, ela não tem uma explicação muito robusta para a evolução. Assim, é muito curta no período evolutivo para a gente ter desenvolvido a escrita. Então, uma das explicações é que os neurônios espelhos estão envolvidos nisso, e aí a gente conseguiu escrever porque a gente viu escrever. Mas é um campo bem lodoso ainda. Boa tarde, doutor. Eu tenho uma dúvida com relação a essa situação da sincronização cerebral que o senhor citou. No caso da sala de aula, portanto, seria correto afirmar que quando o aluno diz assim, pô, eu não vou com a cara daquele professor, ele cria, assim, ele deixa de criar um vínculo emocional que facilitaria a aprendizagem desse aluno, porque a gente percebe muito isso aí, né? O aluno começa a criar aquele ódio do professor e ele realmente não tem um bom desempenho naquela... Então isso está ligado muito, o senhor falou,
um vínculo emocional da matéria, um ódio da casa do professor isso eu não tenho. sincronização cerebral. Então, a sincronização eu não posso afirmar nada, tá? Eu seria leviante se eu te afirmasse isso, porque os dados que eu tenho aqui ainda não me deixam dizer isso. Mas os dados que eu tenho sobre a relação emocional e afetiva, eu te afirmo que isso aí é real. Assim. Se você de alguma maneira cria algum vínculo negativo, ou com o professor, ou com a disciplina, eu lembro que, por exemplo, eu dava aula no colégio lá, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula na 8ª série. Os meninos da 8ª série me adoravam, mas eles já temiam a física do próximo ano. Ai, professor, mas todos eles, tinha de menina chegar chorando, assim, ai, essa matéria é horrível. Pô, eles nem nunca fizeram, cara, já iam pro negócio com medo, com uma série de emoções.